Vamos, meus queridos, então, começando as leis de Newton, né? Vamos começar aqui pela primeira lei de Newton, lei da inércia. Que papo é esse, cara, de lei da inércia? Bom, como eu disse na aula introdutória da dinâmica, né? O pai da mecânica da dinâmica é o Newton. Então, a gente vai, eu separei, né, em 3 vídeos, as 3 leis de Newton. Essa daqui é a primeira, aí tem a segunda e depois a terceira. A primeira lei de Newton, então, a gente vai, que é a lei da inércia, a gente vai definir, né? A gente vai definir melhor na segunda aula o que é força, mas aqui a gente vai falar um pouquinho dela. O Newton, cara, fazendo experimentos, né, na época, e muitos estudos, ele estudava o movimento, ele era esse cara que estudava o movimento dos corpos, né? O que fazia com que o corpo se movimentasse, coisa do tipo. E uma conclusão que chegou, que é denominada de primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, é que o somatório das forças resultantes aplicadas num corpo é igual a zero quando este corpo tem velocidade nula ou uma velocidade diferente de zero, só que constante. Como assim? Vamos pensar aqui duas situações. Um bloquinho, a gente ama mexer com bloquinhos na dinâmica, porque na verdade eu não sei, cara, mas a gente mexe com bloco de massa m com uma velocidade nula e uma outra situação em que este bloco tem uma velocidade, este mesmo bloco tem uma velocidade diferente de zero, mas ela é constante, certo? Então, ele tem uma velocidadezinha constante. Nesses dois casos, a gente pode afirmar, segundo Newton, que o somatório, então a gente faz símbolozinho somatório para ficar bem bonito, das forças resultantes é igual a zero. Veja que força é uma grandeza vetorial que tem módulo, direção, sentido e unidade. O que seria o somatório das forças resultantes? O somatório das forças resultantes basicamente seria, vamos supor que eu tenha várias forças atuadas neste ou neste bloco. Se eu somá-las, a minha resultante, né, a minha força que resulta numa variação de velocidade vai ser zero, porque eu não vou ter variação de velocidade. Eu vou ter velocidade constante ou nula. Então eu vou ter a aceleração zero, né? A gente pode dizer assim, eu não vou ter aceleração. Que interessante. Nesse caso, a gente pode representar duas forças que estão sendo aplicadas, né, nesse corpo. Quais são as duas forças que estão sendo aplicadas nesse corpo? A primeira força que eu vou desenhar aqui, a gente vai ver na próxima aula como que se calcula ela, é o peso. Todo objeto de matéria tem um peso. E eu vou representar pela letrinha P aqui. Para sustentar esse bloco, que tem um peso P vertical para baixo, o solo reage com uma força vertical para cima, que a gente chama de força normal, Fn, ou só N, né? A gente chama de força normal. Elas têm o mesmo módulo, só que o sentido delas é diferente, né? São opostos. Como que eu sei que elas têm o mesmo módulo? Porque se esse objeto está parado ou com velocidade constante, então o somatório das forças resultantes tem que dar zero. Quais são as forças que estão sendo aplicadas nesse corpo? A força peso, vou colocar em módulo, a força peso e a força normal. Veja que eu estou subtraindo uma da outra devido ao sentido delas que é diferente. Então, se isso daqui é igual a zero, né? Eu estou somando as duas forças, então eu estou fazendo P mais o menos N, né? Eu mudei o sentido dele devido ao vetor. Então a gente vê que o módulo do peso é igual ao módulo da força normal. Faz sentido, né? Porque se eu tenho uma certa massa, então eu tenho um certo peso. Eu
como eu estou em equilíbrio, né? Eu não estou afundando no chão e nem o chão está me empurrando para cima, eu estou parado em repouso. Então, quer dizer que o meu peso tem que ser igual, a força-peso tem que ser igual à força normal que o chão faz em mim, né? A gente vai ver isso melhor na segunda lei de Newton. A gente vai ver que, na verdade, a força-peso é uma força que acontece devido à atração gravitacional. E a força normal é uma atração de contato. Mas a gente vai ver que elas não podem ser de naturezas diferentes, mas isso a gente vai ver na terceira lei. Então, nesse caso, nesse segundo caso aqui, a gente vai desconsiderar uma força muito importante que a gente vai estudar mais para frente, que é a força de atrito. Então suponha que este bloco com velocidade v constante não sofra atrito, porque se ele sofresse atrito, ele ia começar a diminuir de velocidade com o tempo, né? Se ele diminui de velocidade, a velocidade dele varia e não é constante, aí já deixa de ser zero o somatório das forças resultantes, né? Aí ia ter uma outra força para cá, que a gente ia chamar de força de atrito, e essa seria a força resultante, certo? O peso e a normal se anulam. Então, a única força que ia resultar aqui seria a força de atrito. Mas a gente vai desconsiderar ela nos casos iniciais e só quando a gente for estudar ela mais a fundo que a gente vai começar a pensar nela. Ok? É isso. Então, olha só um detalhe muito perigoso, cara, agora. Isso é o que pode... A primeira lei de Newton, eu percebo que ela é meio difícil. Isso pode realmente, parece fácil. Um corpo com velocidade de zero ou com velocidade constante tem o somatório das forças resultantes igual a zero. Sim, mas olha uma situação delicada. Vamos supor um caso hipotético onde eu tenho aqui o solo e eu pego um bloco. Esse bloco pode ser representado por qualquer coisa, pode ser uma cadeira, enfim, qualquer coisa, cara. A gente representa como um bloquinho que tem a massa e, obviamente, se a matéria tem massa. Vamos supor que eu faça uma força neste bloco. Uma força. Fiz uma força horizontal nesse bloco. Vou chamar essa minha força horizontal de F. Ok? Fiz uma força. Só que essa força, eu não vou ficar empurrando esse bloco comigo. Eu vou apenas empurrar ele e soltar. Então vai ser uma força momentânea, né? Quando eu faço esse movimento de empurrar o bloco, ele vai se movimentar, né? Se eu estou empurrando na horizontal para a direita, ele vai se movimentar na horizontal para a direita. Então, vamos supor então que ele andou uma determinada distância Δx. E aí no futuro, eu sei que ele vai estar aqui, por exemplo. Só que ele ainda não parou, ele ainda está caminhando. Ele ainda está em movimento. Se eu quiser analisar essa distância que eu vou chamar de x, olha que situação delicada. Se eu fosse representar as forças que atuam neste corpo antes de eu soltar ele, no momento do empurrão e no momento em que ele está se movimentando, algo muito perigoso pode acontecer. Se eu for fazer igual aqui, né, então eu falo para você, represente quais são as forças que esse bloco está sofrendo aqui e aqui. Eu já desenhei uma delas, né? Uma das forças eu já desenhei, foi a que eu fiz. A outra força a gente já viu ali em cima, né? Que é o peso e a normal. A gente vai ter uma aula sobre diagrama de corpo livre, né? Que são essas setinhas, a gente vai falar o que essa setinha significa e tudo mais. Mas, basicamente, é para representar as forças, beleza? Mas, geralmente, quando a gente não quer desenhar o bloco, a gente só faz um pontinho, por exemplo, e faz as forças que atuam nele. Isso aqui seria diagrama de corpo livre, ok? Mas eu vou explicar em mais detalhes numa aula separada mesmo, para não confundir. Ok, desenhei as forças que atuam nele aqui. Aqui ele ainda está em movimento, com velocidade v constante. Então, se ele está se movimentando, é intuitivo, se eu te pedir para desenhar as forças que atuam aqui, tu desenhar de novo essa força F aqui. Mas acontece que ela não existe mais, cara. Essa força F que eu desenhei aqui, ela só existia até o momento que eu tinha contato com o corpo. Quando eu perdi o contato com o corpo, essa força F já não existe mais.
Então, as nossas forças ficariam só o peso e a normal. Ué, desconsiderando o atrito, claro. Ué, mas por que ele anda, que ele tá andando então? Ele anda por inércia, cara. É a inércia que faz o corpo se movimentar. Eu não preciso de força para que um corpo esteja se movimentando. Esse que é o mais, assim, da primeira lei de Newton, entende, cara? É tu aceitar que eu não preciso de força para que haja movimento. Eu não preciso de força para que haja movimento. Um corpo pode estar se movimentando independente da força. Eu precisei da força para tirar ele do estado de repouso, que também era um estado de inércia, né? Ele tinha massa. E quanto maior a massa, maior é a inércia do corpo. A gente pode entender assim, inicialmente, beleza? Quanto maior for a massa do corpo, maior é a força, maior é a minha dificuldade de tirar o corpo ou da velocidade nula do repouso ou da velocidade constante. Por isso que um caminhão de muita massa, ele é muito mais difícil do caminhão frear do que um carro, porque o caminhão tem muito mais massa, um carro já tem menos massa. Então, supondo que os dois estejam em uma velocidade constante, ao pisar no freio os dois ao mesmo tempo, o caminhão vai demorar mais para parar devido à inércia. A gente pode entender a primeira lei de Newton como um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento e um corpo que está em repouso tende a continuar em repouso, até que alguma outra força se aplique nos dois casos, né? Tanto a velocidade constante quanto a velocidade igual a zero. É essa sacada que eu percebo que a primeira lei de Newton ela é complicada de absorver. Você imaginar que não precisa de força para haver movimento e que todos os corpos tendem a permanecer no seu movimento. Então por que se eu pego uma cadeira e empurro ela, ela para a poucos centímetros da minha frente, ou no máximo 1 metro, 1,5 metro? Se não tiver tanto atrito, né? Senão a cadeira capota. Justamente devido a isso que eu acabei de falar, cara. A força de atrito. No dia a dia, a gente não tem muito como se livrar desse atrito, né? E é até bom, porque é isso que permite que os carros façam as curvas, é isso que permite que a gente ande. Então a força de atrito é uma força fundamental. A força de atrito ela é sempre contrária à tendência de deslizamento, tá? A gente vai entender melhor isso. Mas se eu tivesse uma força de atrito para cá, esse bloco ou esse objeto, ao eu empurrar ele, ele ia parar com o tempo, né? Porque a força resultante aqui estaria sendo a força de atrito, certo? Então, como a gente está desconsiderando essa força de atrito, quando eu empurrei esse objeto, né, supondo que o atrito aqui seja zero, não tenha nenhum atrito entre a superfície do chão e entre as duas superfícies, né, do solo e do objeto, ele tenderia a continuar o seu movimento para todo sempre. Olha que bizarro, né, cara? Até que uma força fosse aplicada sobre ele. Então, isso é inércia, é essa tendência de continuar o movimento, ou então essa resistência de... A gente pode entender como a inércia sendo uma resistência à aceleração, né? Porque a aceleração é variação de velocidade. Então, é isso, cara. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Espero ter ajudado e que vocês tenham entendido e que vocês tenham saído um pouquinho fora da caixa, né? Porque o principal é isso, cara. É tu entender, além disso daqui, que o somatório das forças resultantes é zero quando eu tenho velocidade constante ou velocidade nula, repouso, é tu entender que eu não preciso de força para que haja movimento, ok? Bom, é isso então. A gente começa já com metendo o pé na porta, né? Com a primeira lei de Newton, que é assim, realmente algo para se pensar, algo para se filosofar, com a lei da inércia. E já bora continuar então com a segunda lei de Newton e depois a terceira, beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e valeu!